trabalhar horas e horas seguidas sem ser recompensado por isso e ser exposto também a situações humilhantes ou constrangedoras no trabalho. Se você não passou por isso, é bem provável então que você já conheça alguém que tenha passado. É o famoso assédio moral, que vem crescendo muito aqui no nosso estado. E um levantamento feito pelo Tribunal Regional do Trabalho mostra que houve um aumento de 68% nos processos por esse tipo de violência aqui em Santa Catarina. E para nos dar mais detalhes desse assunto, está aqui comigo a advogada Natália Possamay. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigada. O pessoal já deve te conhecer aí do Jornal do Meio-Dia, sempre participa ali no quadro Direito do Consumidor. Mas, Natália, me conta então, a gente viu que esse aumento aí, né, de assédio moral, tudo, o que a gente pode definir como assédio moral dentro do trabalho? O assédio moral é importante essa questão da definição é bem importante até para a pessoa que está vivendo poder entender se realmente o caso dela se enquadra, às vezes situações que acha normal não são tão normais assim quanto se pensa. A pessoa então pode estar sofrendo assédio moral e nem saber. Nem saber. Então, o assédio moral são condutas que são repetitivas, reiteradas no ambiente de trabalho e que expõem o trabalhador a situações vexatórias que acabam mexendo com a sua dignidade, que são humilhantes e que acabam mexendo com o seu íntimo. Uhum. Então, isso prejudica o ambiente de trabalho e prejudica também a saúde do trabalhador, tanto no contexto profissional quanto no contexto familiar, porque essa dificuldade que ele vai tendo no ambiente de trabalho muitas vezes gera doenças e às vezes gera também um conflito dentro do ambiente de trabalho. Até uma depressão. Isso, né? Exatamente. Tem casos, inclusive, que levam até a suicídio. Olha isso. Então é importante, todo esse tipo de conduta que é reiterada, que é repetitiva. Então, aconteceu uma vez, meu chefe falou comigo estranho, isso é assédio moral. Não, isso não é assédio moral. Mas existem situações no ambiente de trabalho que vão acontecendo de vez em quando, sempre que acontece uma situação, aquilo se repete. Então, expor as situações vexatórias, às vezes criar algum tipo de apelido que, para quem inventou, às vezes pode ter sido engraçado, mas para a pessoa que foi apelidada não é. Isso cria uma situação vexatória, a pessoa vai se sentindo humilhada. Então, criando grupos no ambiente de trabalho, aquela pessoa se exclui, alguém intencionalmente a exclui, né? E ela fica excluída. Tudo isso, todas essas situações, elas configuram um assédio moral. Assédio moral. E quando procurar ajuda, assim, né, fazer um processo, quando que ela fala, a partir de agora realmente se configura assédio moral, eu posso processar? Isso, a partir do momento em que isso não foi uma situação isolada e acaba sendo habitual, ela já pode procurar tomar algumas medidas. Eu não digo necessariamente entrar com um processo imediatamente, porque o primeiro passo é fazer com que isso cesse. E às vezes, talvez procurar um superior hierárquico do superior hierárquico para relatar essa situação. Muitas vezes o sindicato da categoria pode intervir, porque às vezes só sou eu que estou sendo vítima, mas às vezes é o meu setor, ou são 3, 4 colegas que estão sendo vitimados por uma pessoa, por um agressor, que a gente chama. Então, às vezes, uma conversa com o sindicato também pode ajudar nesse caso. Mas para cessar realmente esse tipo de assédio. Mas se não resolver e para buscar uma indenização, aí realmente teria que entrar com uma ação judicial. Entrar com uma ação. E para entrar com essa ação, né, no caso de já recorrer ao sindicato, já tentou um outro chefe, não deu certo, precisa ter provas também para isso, né? Sim, esse é um detalhe muito importante. Talvez por isso que tenha aumentado esse número de demandas nesse sentido, porque a partir do momento em que você identifica que você está sendo vítima de assédio moral, você também consegue buscar elementos de prova para comprovar isso na justiça. Quem tem que comprovar realmente é o trabalhador. O dano que é decorrente do assédio moral, ele é presumido. Então, a partir do momento que eu comprovei que eu fui vítima do assédio moral, não preciso comprovar os danos psíquicos e íntimos que isso me causa, porque isso é presumido. Mas seria uma prova também? Mas eu preciso provar que houve o assédio. Então, como é que a gente pode fazer isso? E essa é uma das partes mais complicadas de um processo de assédio moral, que é realmente comprovar. Porque, muitas vezes, os colegas de trabalho, com medo de perder o emprego ou de ter alguma retaliação, acabam se afastando, mas eles são uma prova muito importante. Então, a gente trabalha no mesmo setor e você presencia o que acontece comigo, você pode depor a meu favor na justiça, e isso é um meio de prova, exatamente. Às vezes, uma das formas mais comuns de assédio é a cobrança excessiva de metas. Não que não se possa cobrar metas. Metas, elas são importantes para uma empresa,
até para o trabalhador poder se medir, se avaliar. Mas a cobrança excessiva de metas também é um assédio moral. Então, por exemplo, tem casos em que não atinge a meta, tem chefe que... Casos, né, que a gente vê na justiça, que passa na mesa do trabalhador com chicote, ou então faz cantar um hino que é um pouco humilhante. Tem casos em que faz colocar uma fantasia, tem casos em que a empresa coloca uma foto do trabalhador como o pior vendedor do mês. Tem uma série de situações. Nossa. Então, às vezes, as testemunhas dos colegas de trabalho, mas às vezes um e-mail relatando isso, muitas vezes o assédio acontece nesses grupos de WhatsApp que são criados com fotos e memes. Então a pessoa pode dar um print Isso, ali. Exatamente, que ele vem sendo ridicularizado e humilhado e diminuído em público, na frente dos colegas, dos pares, dos colegas de trabalho dele. Então isso também é uma forma de prova, tanto no WhatsApp quanto por e-mail. Às vezes gravar uma conversa entre o chefe e o trabalhador, onde ele fica bem claro esse tipo de situação, e ela é válida a partir do momento em que o trabalhador está gravando essa conversa, ela é válida. Ela é válida, uhum. Como meio de prova. Então, às vezes, algumas empresas elas mantêm filmagens do ambiente de trabalho, isso pode vir a ser prova também. Então, para provar, a criatividade é o limite, assim. Mas é muito importante que, a partir do momento que se identifique, o próprio trabalhador ele pode já ficar atento a esse tipo de situação e já monta um dossiezinho para comprovar na justiça depois dessa situação. E com essas provas em mãos, então, vai lá, você faz o processo. O que fica garantido ao trabalhador, então, com esse processo, no caso de ganhar, né, o processo? Isso. Quando se entra com uma ação de... pleiteando a caracterização do assédio moral, o que se pede é uma indenização, e essa indenização pode ser de cunho material ou moral. Então, material são prejuízos financeiros que a pessoa sofre. Então, olha, em razão disso eu desenvolvi uma depressão, tem uma série de doenças que podem ser desenvolvidas em razão disso. Eu tive gastos médicos, entrei em depressão, tive queda de cabelo, enfim, uma série de distúrbios que o trabalhador pode desenvolver. Tá aqui as notas fiscais, estão aqui os meus gastos com remédio, eu quero essa indenização. Além disso, o prejuízo moral, que a gente falou que ele é presumido. Então, uma indenização a título de dano moral que depende muito de caso para caso, das lesões, de como foi o caso. E é muito comum o trabalhador ganhar nesses casos, Sim, né? comprovando realmente que houve o assédio, a chance de êxito de uma ação dessa é bastante alta. A gente vê também que esse assunto hoje em dia é muito discutido, né? A gente vê nas redes sociais, o pessoal falando, mas já é um problema antigo, né, Natália? Sim, é um problema bastante antigo. Ele não vem de ontem. Desde, se a gente for analisar estudos históricos, que desde o início já existia esse tipo de situação, mas talvez com tanto acesso à informação, fica agora mais fácil das pessoas realmente terem conhecimento e identificarem esse tipo de situação. Tem uma perguntinha aqui, vamos dar uma olhadinha, ó. Você não atinge a meta e seu chefe ameaça que vai te demitir. Isso é assédio? Se isso acontece de forma reiterada, de forma repetitiva, sim, isso é assédio. Porque uma das questões do assédio é justamente forçar que o trabalhador peça demissão. Então, vai criando um desconforto, mês a mês, ele não bate a meta e ele vem com esse papo e vai criando e humilha na frente dos outros colegas e tudo mais. Sim, isso pode vir a caracterizar assédio. Até, Natália, que esse aumento aí no número de processos aqui em Santa Catarina pode ter a ver com a crise? Sim. Né? Sim, com certeza. Porque muitas vezes, em razão da crise, as próprias empresas acabam ficando um pouco desatentas ao jeito, metas, exatamente, né, que tem que ter para se cobrar esse tipo de situação, e acabam... É uma linha bastante tênue, né? A gente tem que tomar bastante cuidado para não ultrapassar. Então, acaba criando uma tensão a mais no ambiente de trabalho, porque a empresa quer se manter ativa, tem a crise batendo na porta, e ela acaba extrapolando e descontando no trabalhador, e muitas vezes configurando o assédio moral realmente. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui, nos ajudar com essas dúvidas aí. Fica o convite para você voltar uma outra hora muito aqui obrigada com a gente.